Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Clube do Livro. Aqui é um espaço para que nós possamos olhar com detalhes, mas ao mesmo tempo, na forma de um resumo, o conteúdo de cada um dos capítulos do nosso livro base, o livro que nós estamos analisando, que é o livro do Halliday Resnick, 10ª edição, volume 1, Mecânica. Nós vamos começar pelo capítulo 1, obviamente, já que esse é o primeiro encontro, e vamos falar sobre o conceito de medição. Ele parte do princípio de que você ainda não sabe o que são grandezas fundamentais e o que é um bom lugar para se partir, para falar a verdade, e rapidamente ele resume para você o que é uma grandeza fundamental da natureza, como posição, velocidade, tempo, massa. Ele define o conceito de natureza de uma medida e suas dimensionalidades e parte para explicar o Sistema Internacional de Unidades. Dentro do Sistema Internacional, nós temos as 3 unidades fundamentais para a mecânica, especificamente, que são o metro, o segundo e o quilograma. Dessas 3, o metro e o segundo já foram previamente definidos nos últimos anos, mais de uma década, para falar a verdade, como tendo base em constantes da natureza. Em especial, como vocês vão ver daqui a pouco, o segundo se baseia em frequências atômicas, enquanto que o metro se baseia na velocidade da luz. Mas o quilograma faz parte de um conjunto de outras unidades, das 7 unidades que compõem o sistema internacional, que foi redefinido recentemente, em 2019. E agora, ao invés de se basear num quilograma padrão, ele tem como base a constante de Planck. Por isso, o que nós lermos aqui sobre o quilograma tem que ser encarado como algo histórico. Isso já passou a fazer parte dos livros de história. Ele segue para uma tabela com todos os fatores de ampliação e redução do sistema internacional, dos quais os que estão indicados em negrito vocês devem saber. Sempre. Sem dúvida. Algo que vocês saibam tão bem quanto o seu nome. São eles: giga para 10 a nona, mega para 10 a sexta, quilo com K minúsculo para 10 a terceira, o centi, que nós usamos em centímetros, mas que na Europa também é usado para centilitros, 10 a menos 2, o m para mili, 10 a menos 3, o micro, ou a letra grega mu, para 10 a menos 6, o nano, 10 a menos 9, e o pico, 10 a menos 12. Então as constantes de, ou melhor, os prefixos ou escalas de ampliação são aquelas que fazem o número parecer maior do que ele é, omitindo zeros à esquerda, ou omitindo potências de 10 negativa. São essas daqui, centi, depois mili, micro, nano, pico. Enquanto que as escalas de redução são aquelas que fazem um número parecer menor do que ele realmente é. E quando eu digo parecer maior ou parecer menor, eu estou me referindo à escrita. O número não muda de tamanho. Então, as escalas de redução são aquelas que omitem zeros à direita, que é o giga, o mega e o quilo, entre outras. Você não precisa saber todas de cor, mas é importante ter essa tabela como referência. E ele dá alguns exemplos aqui. Mais relevante esse daqui de baixo, onde ele escreve 2,35 vezes 10 a menos 9 segundos. E aí, o 10 a menos 9, quando você olha na tabela, aqui em cima, ele é representado pelo prefixo nano. Então eu posso substituir o 10 a menos 9 pela letra n, e onde eu tinha 10 a menos 9 s de segundos, eu passo a ter ns de nanosegundos, que em português é escrito tudo junto com 2 s's, como você está vendo aqui, nanosegundo. Depois ele parte para a mudança de unidade. Para ser sincero, ele fala muito pouco de mudança de unidade. Isso é um assunto bem delicado. Mas eu entendo por que ele fez isso. Ele fez isso porque este livro foi escrito nos Estados Unidos e lá existe um outro contexto de mudança de unidades, já que eles utilizam a mudança de unidade
talvez mais do que a gente, quando você fala de ciência e engenharia, porque eles utilizam um sistema de unidades totalmente diferente do sistema internacional. Enquanto o Brasil, como a grande maioria do mundo, adota o sistema internacional de unidades. Mesmo assim, conversão de unidades é importante porque não envolve somente conversão da unidade em si, mas também dos fatores de escala. Você pode ver que o próprio exemplo que ele dá é converter minuto em segundos, e minutos e horas são unidades que nós usamos. Um outro detalhe a respeito da mudança de unidade, que é delicado para nós, é que no Brasil as mudanças de unidade são ensinadas com base na famigerada regra de 3. Isso é péssimo, é muito ruim para o estudante. Porque apesar de unidades serem proporcionais em sua grande maioria, com exceção óbvia às conversões de escala de temperatura, como por exemplo Fahrenheit, Celsius para Kelvin, que é uma unidade, tirando essa exceção, a grande maioria das unidades é proporcional. Então eu entendo, todo mundo entende, por que é ensinado dessa forma, utilizando-se regra de 3. O grande problema é que isso também leva a erros. Leva a erros quando a unidade não cresce proporcional à linearidade da unidade, mas cresce proporcional ao quadrado, ao cubo daquela unidade, que é o caso quando nós temos áreas e volumes, ou densidade, que é uma coisa que mistura, ou pressão, que é outra unidade com dimensionalidade mista, né, entre força e área. E aí leva a erros. E eu sou um dos que advogo que deveria ser abolido o ensino de mudança de unidades através de regra de 3, porque isso previne você, estudante, de entender realmente o que é uma unidade. A unidade é uma comparação. E se você sabe comparar dois objetos, você sabe comparar com um terceiro também. E essa comparação te permite fazer a conversão de unidades sem ficar recorrendo a regras decoradas como a regra de 3. E nós vamos ver isso nos exemplos depois. E aí ele vai passar rapidamente pelas dimensionalidades básicas da mecânica, que são comprimento, e aí que ele vai falar sobre a definição anterior de comprimento, baseado numa barra de medida padrão, e que agora é definido como tomando por base a velocidade da luz, e o segundo. Isso é muito importante. Primeiro eu preciso desculpe. Primeiro eu preciso deixar definido, né, definir o segundo e não o comprimento, apesar dele explicar nessa ordem. E aqui ele fala primeiro do comprimento, depois ele fala do tempo. Você vê que aqui no meio apareceu dígitos significativos, eu volto nisso já já. E o tempo também, nós temos uma definição moderna baseada em relógios atômicos ou na frequência atômica dos átomos, né, dos orbitais atômicos do átomo de césio especificamente. E aqui ele mostra, ele ilustra, né, por que isso? Porque dispositivos de tempo são totalmente não confiáveis para você ter uma definição precisa do que é tempo, de como medir o tempo, com o que você está comparando o tempo. E aí tem um gráfico bem bacana aqui que ilustra a variabilidade do dia em milissegundos, para mais ou para menos, na verdade todos são para mais, a partir de 24 horas, estou considerando o dia padrão de 24 horas, o quanto cada dia é de fato maior ou menor do que 24 horas ao longo de 4 anos. Olha que legal. Eu acho isso aqui bem ilustrativo. Mostra que a gente não pode usar a Terra e o Sol como objetos para definir tempo, como os antigos. Por outro lado, os átomos são imutáveis. Seguem leis da natureza mais simples do que a Terra e o Sol em suas órbitas. Deixa eu me expressar melhor. As órbitas são baseadas em leis simples, porém a Terra, orbitando o Sol ou girando em torno do próprio eixo, recebe múltiplas influências mecânicas. A Terra, por exemplo, não é um corpo rígido, não é um corpo homogêneo, a órbita da Terra está sujeita a outras interações gravitacionais que não só com a do Sol, e isso faz com que o dia não seja uma boa unidade de medida, enquanto que átomos, uma vez isolados,
vão se comportar sempre de forma igual. E por fim a massa, que como eu já disse, não é mais um cilindrinho de quilograma padrão guardado num museu em Paris. Agora isso aqui é literalmente uma peça de museu, mas na verdade foi redefinido com base na constante de Planck e você deve pesquisar sobre isso. Encorajo fortemente que você vá no YouTube, pesquise vídeos mostrando como que o quilograma foi redefinido tão recente quanto o ano passado. Bom, vamos voltar aqui em dígitos significativos e casas decimais. O dígito significativo, ou algarismo significativo, como eu costumo chamar, e outros também, não só eu, ele é o número de algarismos que você escreve diferentes de zero à esquerda. Os zeros à esquerda não contam. Aqui embaixo, por exemplo, tem um 35,6 milímetros, depois tem um 3,56 metros, e depois tem um 0,00356 metros. Essas três medidas são diferentes. Porém, elas têm o mesmo número de algarismos significativos, 3. Zero à esquerda não conta. E o que é o algarismo significativo? Ele representa a precisão de uma medida. Precisão, quanto maior o número de algarismos significativos é, mais eu conheço sobre aquela medida, mais informação eu tenho, menor é a tolerância que eu tenho a erros, a imprecisão. Portanto, quando eu faço contas com medidas, como nós vamos fazer daqui até o fim deste livro, você não pode somente estar preocupado em multiplicar e dividir, somar e subtrair, tirar raiz, seno, cosseno, tangente. O que quer que seja que você faça com os números, não é só o resultado final que te importa, mas também a precisão do resultado final é muito importante. Por outro lado, casas decimais, que são os algarismos que ficam à direita da vírgula, isso é totalmente arbitrário, porque eu posso pôr a vírgula aonde eu quiser, desde que eu ajuste a potência de 10 que acompanha o número. Então, casas decimais são algo que eu escolho, pagando o preço da potência de 10 adequada. Enquanto que algarismo significativo vem do seu instrumento de medida, e você não escolhe, mas você precisa se preocupar bastante com elas. E depois disso ele mostra um breve resumo, como sempre, e já começa a lista de exercícios. Sendo este o nosso primeiro clube do livro, vale explicar um pouco o que são esses pontinhos na frente dos problemas. Tá vendo aqui? Pontinho 1, pontinho 2. Ele fala aqui em cima, os pontinhos indicam o grau de dificuldade. E eu posso explicar brevemente para você o que significa. Um pontinho significa este problema pode ser resolvido com conceitos tirados direto do capítulo. Então, se eu ler esse exercício, vamos ver. A Terra tem a forma aproximada de uma esfera, com 6,37 vezes 10 a sexta metros de raio. Determine, item A, a circunferência da Terra em quilômetros, item B, a área da superfície da Terra em quilômetros quadrados e, item C, o volume da Terra em quilômetros cúbicos. Pura conversão de unidade, multiplicação, cálculo geométrico, ou seja, simplesmente você voltar no capítulo, ver a parte de algarismo significativo, ver a parte de potência de 10 e fazer. Não tem muito o que pensar. Então, enquanto nós temos um pontinho na frente, o objetivo aqui é só testar, a palavra é essa, é um teste, testar se você leu e compreendeu as seções do livro. E eles são separados por seções. Então nós estamos falando aqui da seção 1.1, medindo grandezas como comprimento. Depois, 2 pontinhos representam exercícios ou problemas, na verdade, onde você tem que conectar diferentes conceitos contidos em diferentes seções do livro, ou utilizar esses conceitos de repente de uma forma que o livro não abordou diretamente, mas que o ferramental está lá para ser usado. Um segundo nível de dificuldade. Por fim, nós temos problemas com 3 pontinhos, e eu vou mostrar um para vocês aqui, como por exemplo esse aqui, o 19, que são problemas que exigem um grau de abstração um pouco maior, exige que você conecte conceitos que
às vezes não são óbvios de serem conectados. Quando são óbvios, às vezes requerem um pouco mais de massageamento matemático, por assim dizer, né? Então, vamos ler esse aqui, só para ter um exemplo. Suponha que você está deitado na praia, perto do Equador, vendo o sol se pôr em um mar calmo, e liga um cronômetro no momento em que o sol desaparece no horizonte. Neste momento, você fica em pé, você se levanta, deslocando seus olhos para cima, a uma altura de 1,70 metros, ou seja, a sua altura aproximada. E você desliga o cronômetro no momento em que o sol volta a desaparecer. Isso mesmo que você ouviu. É possível ver o sol se pôr 2 vezes, se você estiver no lugar certo, se você estiver perto do Equador. Na verdade, em qualquer lugar que você possa olhar para o oeste, de frente para o oceano, se você deitar no chão e ver o sol se pôr, no momento em que ele desaparecer no oceano, você ficar em pé, você vê um pedacinho de sol no horizonte de novo. E leva um tempo de novo para você ver ele se pôr. Ou se você medir o tempo entre ver o sol desaparecer deitado, até quanto tempo leva para ele desaparecer por completo com você em pé, você consegue estimar o raio da Terra. Então, se o tempo indicado no cronômetro for de 11,1 segundos, atenção aos algarismos significativos, aqui tem 3, qual é o raio da Terra? Usando a minha altura e usando o cronômetro. E eu vou falar para vocês que eu já fiz isso. Eu já tive a oportunidade de fazer isso. Eu estudei pela primeira vez esse livro lá em 1997, faz bastante tempo, quando eu era estudante universitário. E um dia eu tive a oportunidade de assistir um pôr do sol voltado para um oceano a oeste, né? Um oceano que me permitia livre vista para o mar, para o pôr do sol marítimo, e eu fiz esse experimento, é lindo, leva aí mesmo cerca de 10 segundos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da sua altura. Também tem a imprecisão da mão de ligar e desligar o cronômetro. É um experimento bem legal, que é bem difícil de ser explicado, né, por certos defensores da Terra plana, como existem por aí, mas isso não vem ao caso agora. Facilmente explicado se a Terra for redonda, por assim dizer, né? Aproximadamente esférica. E você consegue calcular o raio da Terra. Como você pode ver, o tipo de problema que exige um pouco mais de geometria, um pouco mais de raciocínio, e que este é o seu objetivo. Se tudo que a gente está fazendo aqui é um treinamento, é uma corrida, esse problema com 3 pontinhos é a linha de chegada, é aqui que você quer chegar. Faça quantos você precisar para poder resolver bem os de 3 pontinhos, tá bom? Temos exercícios para todas as sessões. Os exercícios ímpares têm resposta no final, incluindo o número correto de algarismos significativos, enquanto que os exercícios pares não têm. Eu sugiro que vocês nunca olhem online, nunca busquem por essas respostas online. Elas estão lá. Elas estavam lá antes da internet existir. Mas elas não têm resposta por um motivo. Não é porque quem escreveu, o autor, não sabe a resposta. Claro que ele sabe, claro que ele fez todos. Não é por causa disso. É porque, ao não fornecer a resposta, ele força você a fazer 2 coisas importantes durante o seu ciclo de aprendizado. A primeira delas é autoconferência. Desenvolver técnicas que permitam você conferir, fazer a conta de uma outra forma. Os antigos falavam tirar a prova, né? Como você confere um problema que você fez? Então, há várias estratégias para isso, e não ter a resposta faz com que você siga essas estratégias. E também interagir com outros colegas, outras pessoas que estejam estudando o mesmo livro, trocar experiências, trocar informações para ver se está correto mesmo ou não. Aí sim vocês aprendem uns com os outros. E esse é o fim deste capítulo, com um total de 60 problemas. Os problemas são numerados por seção até o problema 31. A partir do 32, eles não têm mais bolinha, não tem mais pontinho, porque aqui são problemas adicionais que envolvem conceitos do capítulo todo. E, para ser sincero, a grande maioria deles equivale a problemas de 3 pontinhos. Então, de novo,
Esse é o seu objetivo, chegar até aqui. Não tenham medo dos problemas mais difíceis, tá bom? É para isso que você está estudando. É isso por hoje. Bons estudos e eu vejo vocês no próximo capítulo. Abraço e até mais.